Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEO número 262, hoje é sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. O tema mais importante que trago para você nessa sexta-feira, o plebiscito que vai ocorrer no próximo domingo, 3 de dezembro, na Venezuela, sobre a questão da região do Essequibo. Mas antes de entrar nesse tema, mais uma vez agradecer a vocês pela audiência, pelo apoio. Muitos de vocês me mandaram mensagens, até reclamando de não ter o 262 não ter ocorrido na última sexta-feira, mas realmente semana passada foi uma semana bastante complicada. Eu estava em viagem de estudos lá no Reino Unido, junto com o curso de Política e Estratégia Marítima da Escola de Guerra Naval, e não consegui fazer o nosso tradicional podcast, o nosso Conexão GEO, que, como vocês sabem, está disponível no YouTube, Spotify, Apple Podcast. E se vocês gostam e ainda não seguem o canal, sigam lá no YouTube. E se vocês gostam do programa, deixem o seu like, façam seus comentários e compartilhem com seus amigos. Bom, um tema que desses últimos dias e que ainda vamos conversar, vamos ter aí sábado, domingo, né, na expectativa do que vai acontecer. Domingo, a Venezuela vai convocar a sua população para um plebiscito sobre a região do Essequibo. Essa questão é uma questão que remonta ao século XIX, no final do século XIX, ocorreu, mais precisamente em 1899, ocorreu um laudo arbitral sobre a questão envolvendo alguns países, e na época a Guiana era um território inglês, era uma colônia do Reino Unido, e o laudo arbitral deu ganho de causa para o Reino Unido, ou seja, para a Guiana inglesa, dessa região que corresponde a 2/3 do país, da Guiana efetivamente, nessa região chamada de Guiana Essequiba, que a Venezuela considera como parte do seu território. Bom, a Venezuela contesta esse laudo arbitral, diz que tem provas de que esse laudo arbitral foi fraudado e quer uma revisão desse assunto. Esse tema está na Corte Internacional de Justiça, mas a Venezuela já afirmou que não vai aceitar qualquer decisão vindo da Corte Internacional de Justiça. Ou seja, temos um impasse. O plebiscito neste domingo tem 5 perguntas para a população venezuelana. E para vocês terem uma ideia, uma dessas perguntas é justamente se a população venezuelana considera aquela região do Essequibo, da chamada Guiana Essequiba, deve ser incorporada como um novo estado da Venezuela, né, com direito, inclusive, à emissão de documentação para a população que vive naquela região. Ou seja, é realmente impressionante. E um outro ponto que também, uma das perguntas feitas, é com relação ao questionamento da exploração comercial da Guiana, do território marítimo equivalente, ou seja, correspondente a essa área terrestre. Ou seja, as águas jurisdicionais da Guiana, dessa parte da Guiana Essequiba, que hoje sabemos que a Guiana tem explorado petróleo. Aliás, a terceira plataforma de petróleo no mar da Guiana entrou em operação neste mês de novembro, e com isso a produção diária de petróleo da Guiana deve subir para em torno de 620 mil barris. O FMI estima que este ano a Guiana deve ter um crescimento do seu PIB de 38%. Será o país, mais uma vez, o país que mais vai ter crescimento na sua economia, estimativa de 38% no ano de 2023. Guiana é um país muito pobre, uma população de apenas 800 mil habitantes, e, obviamente, um tema como esse é um tema que gera bastante incerteza. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiana esteve esta semana em Brasília, em reunião no Ministério da Defesa. Não temos uma declaração formal. A princípio, o que foi conversado foi sobre a colaboração entre os dois países, os treinamentos militares. Alguns militares da Guiana fazem curso no Brasil, os militares do Brasil vão à Guiana dar apoio às Forças Armadas da Guiana em algumas coisas. A própria Marinha do Brasil esteve na Guiana nesse ano de 2023, na Operação Caribex, com navios do 4º Distrito Naval, 3º Distrito Naval, realizando treinamento com a Guarda Costeira da Guiana. Mas, fatalmente, não dá para a gente descartar de que o comandante-chefe das Forças Armadas da Guiana
o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiana, deve ter conversado sim com o nosso ministro da Defesa sobre a situação, tanto é que o ministro da Defesa determinou o reforço dos militares do Exército na fronteira com a Venezuela. Por quê? Porque não existe ligação terrestre entre Venezuela e Guiana. Fisicamente, geograficamente falando, pelo relevo, é mais fácil se entrar pela Guiana vindo pelo Brasil, ou seja, da Venezuela, passando por Roraima e entrando na Guiana, ou seja, passando pelo Brasil. E o Exército Brasileiro, o Ministério da Defesa, emitiu nota confirmando que reforçou a presença de militares do Exército lá no norte, especificamente no estado de Roraima, mais próximo da fronteira com a Venezuela. Sinceramente, eu não acho que a Venezuela vai invadir, especialmente por meios terrestres, não vai dar tropas para invadir o Brasil, para invadir a Guiana. Eu descarto essa possibilidade, mas não vejo como impossível que navios da Marinha da Venezuela, por exemplo, façam um bloqueio naval em volta das 3 plataformas de petróleo que hoje estão extraindo petróleo no mar da Guiana, como uma forma de pressionar a Guiana de aceitar algum tipo de negociação para que esse petróleo que é extraído dessa região, do mar da Guiana, que a Venezuela contesta, possa ser talvez, digamos assim, o lucro desse petróleo extraído possa ser de alguma forma também passado para a Venezuela, até que a questão seja formalmente discutida, a questão da soberania dessa região do Essequibo seja formalmente discutida, ou chegando a uma conclusão entre Venezuela e Guiana. Muito complicado. Eu acho essa possibilidade da Marinha venezuelana fazer isso, ela não dá para ser descartada, não é impossível a Venezuela fazer isso. A Guiana, para vocês terem uma ideia, tem uma guarda costeira com pouquíssimos meios, embarcações muito pequenas. A Guiana não tem condições de se opor a qualquer ação da Marinha da Venezuela. Sabemos que as Forças Armadas da Venezuela estão com muitos problemas de manutenção, estão degradadas, mas a Marinha da Venezuela é muitas vezes superior à guarda costeira da Guiana. Não temos nenhuma informação sobre mobilização da Marinha dos Estados Unidos para proteger os interesses da ExxonMobil, que é a principal empresa dos Estados Unidos que está operando naquela região, mas tem um pequeno detalhezinho. A China, uma empresa chinesa de petróleo, uma das empresas chinesas de petróleo, está em parceria com a ExxonMobil na extração desse petróleo lá na Guiana. E como a Venezuela tem laços estreitos com a China, deve bastante dinheiro à China, que ela está pagando em forma de petróleo, acho que isso pode ser uma forma de praticamente, digamos assim, impedir ou viabilizar que a Venezuela acabe fazendo, adotando essa estratégia aí mais agressiva de bloquear as plataformas de petróleo da Guiana que hoje estão produzindo. Sem dúvida, um assunto importantíssimo para o Brasil. Guiana e Venezuela, entorno estratégico brasileiro, América do Sul, é o assunto mais importante da pauta de política externa nessa semana e vai ser nos próximos dias, porque o referendo, o plebiscito ocorrerá no próximo domingo, dia 3, e aí vamos ficar na expectativa porque eu acredito que, obviamente, a grande parte da população venezuelana vai acabar sendo favorável que a região da Guiana Esequiba seja incorporada ao território da Venezuela, e vamos ver qual é a medida que, na prática, que o governo da Venezuela vai tomar. Vamos seguir acompanhando. Segundo tema do nosso Conexão 262, a pausa em Gaza, É uma notícia excelente. A pausa do conflito entre Israel e Hamas, que iniciou na última sexta-feira, ela prossegue, as negociações estão sendo feitas dia a dia, vários reféns já foram trocados por presos palestinos que estavam em prisões de Israel. O ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Antony Blinken, está pela terceira vez, desde o início do conflito, lá no dia 7 de outubro, está pela terceira vez na região, se encontrando tanto com a autoridade palestina como com o ministro de Relações Exteriores de Israel, para tentar fazer com que essa pausa ela prossiga, para que outros reféns possam ser liberados. É um assunto que interessa muito ao presidente Biden dos Estados Unidos. Ele está sendo bastante pressionado, especialmente por vários membros do próprio Partido Democrata, Então, esse é que é o problema. O Biden já está em campanha para a sua reeleição em novembro do ano que vem. As pesquisas indicam a liderança, a vantagem do ex-presidente Trump para as eleições
próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, e o Biden bastante pressionado, porque os ataques, eu já venho falando bastante sobre isso nessas últimas semanas, a maneira como Israel tem estava atacando a faixa de Gaza, era bastante violenta e, obviamente, isso acabou levando a óbito a vários palestinos que não tem nada a ver com essa história, vários civis, mulheres, idosos, crianças, e isso sendo aproveitado pelo próprio Hamas para culpar Israel e para pressionar ainda mais, para justificar o porquê que Israel tem que acabar, etc., que é a grande bandeira do Hamas. Vamos lembrar que essa é a bandeira principal do Hamas, de que Israel acabe. Um ponto importante também na área diplomática, das negociações, né? Na quarta-feira, essa semana, o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, esteve em Nova York, numa reunião extraordinária do Conselho de Segurança. Desse mês de novembro, a China está presidindo o Conselho de Segurança, e o Wang Yi, a China, foi bem clara sobre a necessidade da solução de dois estados, ou seja, a criação do Estado palestino formalmente embutida nessa negociação entre Israel e Palestina, ou seja, para esse cessar-fogo, para a situação ser estabilizada. Essa semana também tivemos alguns ataques dos Houthis contra navios operados por empresas de Israel. Isso também é um elemento de estresse, atacando também navios dos Estados Unidos, navio de guerra dos Estados Unidos se defendendo contra mísseis lançados pelos Houthis. Os Houthis são aquele grupo xiita apoiado pelo Irã, lá do Iêmen, eles atacando navios americanos, e também a questão de ataques a navios mercantes, digamos assim, de empresas israelenses. Também um outro evento que ocorreu nessa semana que achei interessante trazer para vocês. Questão, obviamente, bastante delicada. Não podemos esquecer que os países árabes, de uma maneira geral, eles não gostam dos Houthis, não apoiam o Hamas também, né? A Arábia Saudita, inclusive, tem atacado os rebeldes Houthis lá no Iêmen, junto com as forças, digamos assim, as forças legais do Iêmen, né? A Arábia Saudita liderando uma coalizão árabe sunita contra os Houthis, que são xiitas, e o Hamas também é um grupo que a Arábia Saudita, Egito, esses países eles não gostam do Hamas, tem medo, na verdade, do Hamas. E também lembrando a vocês que nesse mês de dezembro, agora de 10 a 12 de dezembro, teremos eleições gerais no Egito. Só que a maneira como Israel estava perpetrando os ataques a Gaza, com todas aquelas cenas que nós vimos na televisão, de violência, de destruição a Gaza, estava, obviamente, transtornando a população árabe de todos esses países, os muçulmanos de todos esses países, e pressionando seus governos. Então, assim, os governos de Egito, Arábia Saudita, Kuwait e outros países, eles não gostam do Hamas, eles não querem a vitória do Hamas, mas não podem apoiar explicitamente Israel e, obviamente, em face daquelas cenas ali de mortos palestinos inocentes, os governos desses países não podiam se manifestar claramente sobre essa situação. Tanto é que aquela reunião de emergência da Liga Árabe que aconteceu lá na Arábia Saudita não teve nenhum efeito prático nenhum. Havia uma expectativa de algum tipo de sanção real ou concreta contra Israel e isso acabou não acontecendo. Ou seja, o conflito lá entre Israel e Hamas está longe de terminar. Logicamente que a pausa é importante para essa troca de reféns pelos presos palestinos que estavam em prisões de Israel, a entrada também de ajuda humanitária em Gaza, isso é importante, mas Israel vai voltar a atacar. O Benjamin Netanyahu precisa vencer, precisa efetivamente dessa vitória para tentar se sustentar no poder. Vamos lembrar que Israel, a população israelense, tem muita gente que quer a cabeça do Netanyahu e tem até gente que concorda com a cabeça do Netanyahu logo e não esperar o fim do conflito. Há uma grande oposição atualmente em Israel contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem no seu governo, né, no seu ministério, o ministério mais radical, ou seja, mais ortodoxo, mais religioso de toda a história de Israel. Então é uma situação aí que me leva à conclusão de que os ataques vão voltar
e vamos torcer para que volte de uma maneira mais inteligente, mais precisa e sem tantos estragos colaterais, tantas mortes de pessoas inocentes como estava acontecendo, até para preservar a imagem de Israel para o futuro. O terceiro tópico que trago para vocês, a questão da guerra da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Nenhuma grande evolução no teatro de operações, o frio já chegou lá, para vocês terem uma ideia, ontem bateu menos 5 graus em Kiev, capital da Ucrânia. Então, no terreno, não tivemos grandes avanços. Muitos ataques de drones de um lado, de outro, ataques de mísseis, a Rússia intensificando os ataques de mísseis contra instalações de distribuição de energia elétrica na Ucrânia, para tornar, obviamente, o inverno mais duro, né, mais penoso para os ucranianos, para incentivá-los a negociar, mas na parte do terrestre, digamos assim, não tivemos nenhuma mudança grande na posição das duas forças. Aquilo que eu já venho falando, a Rússia se preparou muito bem para essa ofensiva da Ucrânia, muito bem postado na sua linha de defesa, e não vejo muitas possibilidades nesse inverno de ter um avanço nem de um lado nem de outro. Outra notícia sobre o conflito: a Finlândia fechou as suas fronteiras em função do aumento do número de imigrantes vindos da Rússia para a Finlândia. A Finlândia é um país de 5,5 milhões de habitantes, e só nesse mês de novembro já tinha recebido 900 imigrantes entrando pela Rússia, e imigrantes principalmente somalis e afegãos, que entraram na Rússia, e a Rússia direcionou eles para a fronteira da Finlândia. Então a Finlândia fechou a sua fronteira com a Rússia e não temos mais detalhes. E, para fechar, assunto guerra na Ucrânia, no último sábado tivemos uma reportagem bomba de uma das mais importantes revistas da Alemanha, dizendo que, efetivamente, a Europa e os Estados Unidos já querem que o Zelensky negocie a paz. Esse é um ponto bastante complexo, já falei isso para vocês. O Zelensky não vai negociar a paz com a Rússia sem ter nada em troca, não apenas o dinheiro para reconstruir o país, mas o Zelensky vai querer, no mínimo, que o país entre para a OTAN. Para ele perder o território que hoje a Rússia ocupa, a Ucrânia vai ter que ter não apenas dinheiro para reconstruir o que sobrou, o resto do território ucraniano destruído, etc., como a garantia de que a Ucrânia vai poder entrar para a OTAN, a maior aliança militar do planeta, e assim ter a sua segurança garantida. E a Rússia não vai aceitar esse ponto de entrada da Ucrânia na OTAN. Então esse é o grande impasse, e essa reportagem da revista alemã deu bastante polêmica no último final de semana. Nós estamos de olho, 2 tópicos para vocês. Primeiro, a COP28, começou ontem lá em Dubai e vai até o dia 12 de dezembro. O presidente Biden, complicado, com esses vários problemas que ele tem aí na mesa dele, inclusive a questão da campanha eleitoral, não vai nessa COP28, disse que não vai. Mas o tópico que me chamou mais atenção essa semana, antes mesmo do início da COP28, foi a polêmica em relação ao sultão Ahmed Al-Jaber, que é o coordenador-geral, o presidente do evento da COP28, lá nos Emirados Árabes Unidos, lá em Dubai, porque ele é o CEO da mais importante empresa de petróleo e gás dos Emirados. E saíram reportagens de vários jornais dizendo que o sultão estava nas negociações com os vários países em relação à questão aí do meio ambiente, que é a pauta principal da COP28, mas também estava negociando novos projetos de exploração de óleo e gás nesses países. Vocês vejam que a situação é bastante complexa. E o outro tema que estamos de olho, a vitória do candidato, do Javier Milei, na Argentina. Ele assume o governo no dia 10 de dezembro, ele foi aos Estados Unidos essa semana, apresentou quem será o seu ministro da Economia, que já foi ministro da Economia no governo do ex-presidente Macri, já foi presidente central do Banco Central da Argentina, no governo do ex-presidente Macri. E um dado interessante também achei essa semana, a confirmação do atual embaixador da Argentina no Brasil, que tem laços fortes com o governo do presidente Lula. Essa indicação da permanência do embaixador, do Sérgio Scioli, na embaixada da Argentina aqui no Brasil, é uma indicação aí de proximidade com o governo do presidente Lula, que inclusive recebeu essa semana o convite para a posse do Milei
no dia 10 de dezembro. Já tenho falado bastante sobre isso. A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul, nosso terceiro maior parceiro comercial e um parceiro importantíssimo para a indústria brasileira. É o mais importante parceiro comercial da indústria do Brasil. A gente não pode esquecer isso. Nossas relações com a Argentina, elas têm que ser fortes, independentemente de quem está na presidência aqui ou lá na Argentina. E fechando sempre o nosso Conexão Geo, com uma boa notícia. Primeiro, lembrando que hoje, sexta-feira, 1º de dezembro, é considerado chamado Dia da Antártica, porque no dia 1º de dezembro de 1959 foi assinado o Tratado da Antártica, esse continente que é maior do que o Canadá, preservado apenas para a ciência, não tem treinamentos militares lá, não tem exploração mineral na Antártica, e o Brasil faz parte desse esforço para manter esse continente dessa forma. Estamos presentes na Antártica desde 1983, nossa estação Antártica, Comandante Ferraz, foi inaugurada em fevereiro de 1984 e o Brasil segue aí fazendo suas pesquisas no continente antártico, mas levanto sempre aquela questão, até quando que o continente antártico vai ficar realmente preservado? É algo que também precisamos estar de olho. E a excelente notícia da semana foi que um pescador brasileiro, vejam bem, um pescador brasileiro, José Cardoso Lemos, 48 anos, recebeu um certificado de louvor por ato de bravura excepcional no mar na Organização Marítima Internacional, que tem sede em Londres, é o mais importante órgão das Nações Unidas que legisla sobre assuntos relacionados ao mar, aos oceanos. O Zé Cardoso, ele salvou 35 vidas num naufrágio, uma embarcação que estava próxima da ilha de Cotijuba, lá no estado do Pará. Isso aconteceu no ano passado, em 2022, a Marinha do Brasil relatou esse fato, levou esse assunto ao Conselho Consultivo da IMO, que o Brasil faz parte, representado, a Marinha do Brasil está presente no Conselho Consultivo da IMO e levou essa proposição para que o Zé Cardoso recebesse esse prêmio. Ele foi pessoalmente a Londres essa semana e foi um evento bastante emocionante. Vemos aí um brasileiro bastante humilde recebendo merecidamente esse prêmio por ter salvado 35 pessoas que estavam lá morrendo em função do naufrágio. E com essa excelente notícia desse herói que poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas tinham tido notícia sobre isso, eu homenageei o Zé Cardoso Lemos, esse nosso pescador, esse brasileiro com B maiúsculo, para fechar mais um Conexão Geo, agradecendo a vocês a audiência e desejando um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.